Oi pessoal, bom dia! Hoje a minha proposta aqui com vocês é falar um pouco sobre os obstáculos na vida do yoga, porque como o yoga é uma prática, né, para nossa vida, a gente pode estar vivendo diferentes situações, circunstâncias na nossa vida que vão fazer a gente passar por alguns desafios para manter a regularidade da prática, que são justamente esses obstáculos. Mas a boa notícia é que a maioria das pessoas passa por isso e é uma coisa tão antiga e frequente que está descrito nos Yoga Sutras por Patanjali. Então a nossa ideia aqui hoje é falar um pouco sobre esses sutras em que o Patanjali abordou os obstáculos da prática. Então, primeiro eu quero distinguir um pouco nomenclatura, porque como a maioria já sabe, né, o Yoga Sutra tem diferentes interpretações, vários autores, e até mesmo no outro vídeo que eu coloquei que eu fiz ali falando sobre a lesão sendo a lesão ter gerado a dúvida e sendo um obstáculo, eu denominei como klesha. Então esse vídeo também quero esclarecer algumas coisas assim bem pontuais do Yoga Sutra, porque a dúvida não é um klesha, também é um obstáculo, mas não é um klesha. Então, só em termos de metodologia, assim, eu usei para várias anotações minhas, estudos, mas como base mais esse Yoga Sutra, que depois a gente coloca as referências ali para vocês de esses e mais alguns outros, se vocês quiserem aprofundar o estudo. Mas então, para a gente se guiar aqui, eu vou colocar os obstáculos são de uma forma geral, vários autores abordam obstáculos de uma forma geral, mas eu vou usar como esse autor fez mais didaticamente, falando em distúrbios, me referindo aos que estão no capítulo 1 do Yoga Sutra, e obstáculos como os kleshas que estão no capítulo 2 do Yoga Sutra. Então, os distúrbios são os antarayas. E são 9. Então, eu vou ir me guiando aqui pelo que eu coloquei para não deixar de falar nada. São 9 os distúrbios, que são a doença, a ociosidade, a dúvida, a negligência, a preguiça, a confusão, a falsa percepção, não obter um resultado desejado e não manter o progresso já alcançado. Então, nesse Sutra 30, ele lista esses 9 obstáculos, Patanjali, e depois ele cita no Sutra seguinte distúrbios que são secundários, que são 4: o sofrimento, a frustração, tremores e uma respiração irregular. Aí nos Sutras seguintes, ele vai dar soluções em como enfrentar esses obstáculos. Daí a gente vai abordar um pouco também o Sutra 32. E aí no capítulo 2, que aí sim vai para os kleshas, que são os obstáculos, 5, que é a ignorância, quando criamos narrativa falsa sobre quem achamos que somos, o apego, a aversão e o medo da extinção ou da morte. Então, a diferença entre os dois, aqui do capítulo 1 e do capítulo 2, segundo esse autor, ele coloca que ocorre que os distúrbios do capítulo 1 ocorrem mais pelos vritis, que são as variações da nossa mente. Então, eles são mais distrações mentais e que se a gente consegue eliminar esse distúrbio, a gente também cessa a flutuação mental, que é um dos objetivos do yoga, que está lá no início do capítulo 1, né? Yoga Chitta Vritti Nirodha, que é aquietar as oscilações da mente. E já os kleshas, que estão no capítulo 2, a gente, dando a nomenclatura aqui mais específica do obstáculo, são mais permanentes e enraizados em nós. Então a gente precisa, segundo o autor, ele coloca ali, reconhecer a sombra para compreender a luz. Porque é através do conhecimento mais profundo que a gente vai eliminando a ignorância, que é o primeiro klesha, que nós vamos abordar depois com mais calma, e os demais vão decorrer desse primeiro, que é a ignorância. Então, de uma forma geral, falando assim, depois Patanjali ele vai abordar tanto no capítulo 2 como no capítulo 1, como enfrentar os distúrbios e como enfrentar os obstáculos.
Mas de uma forma mais geral, o que se coloca é que os obstáculos são normais, eles ocorrem. O que vai mudar é a forma como a gente encara eles. Que se a gente não ultrapassar, a nossa prática espiritual pode cair, a gente pode desistir da prática, mas quando a gente ultrapassa eles, a gente inclusive se fortalece, né, como praticante e evolui como pessoa. Então, agora falando um pouco mais sobre os distúrbios do capítulo 1, no Sutra 30 e 31. Então, o primeiro deles é a doença, que pode ser algo mais brando, né? A doença aqui pode ser interpretada como uma gripe, uma coisa mais tranquila, mas também pode ser algo mais grave que realmente faça a gente ter que parar com a prática, né? Então é importante a gente saber nesse momento que a prática não é só os asanas, daqui a pouco é um momento da vida que vai pedir um pouco mais de filosofia, de estudo, meditação, a paciência, exercer esses outros valores do yoga, mas que assim que voltar, a prática a prática da Ashtanga sempre pode se adaptar à situação de vida que a gente está vivendo. Então a gente não pode estar com aquela expectativa de fazer sempre o que a gente sempre fez. E que é normal a gente, em alguns momentos, ter que adaptar essa prática dentro dos nossos limites, né? Mas outra coisa importante de falar é que se for algo mais grave que a gente tenha que parar, seria isso, mas se for algo tipo uma lesão, a gente não precisa parar, mas a gente também pode adaptar a prática e exercer ela dentro do limite da lesão, né? E ter isso em mente, que é melhor não deixar a energia estagnada, né? Mas sim manter mesmo com esse obstáculo da doença. Outra abordagem que pode ser dado aqui pela visão ayurvédica é a doença como os distúrbios dos doshas, né? Pode ser um desequilíbrio de kapha, pitta ou vata. O segundo seria a ociosidade ou a falta de perseverança, que é a famosa procrastinação, né? Muitas vezes a gente sempre vai deixando a prática para depois, porque tem algo mais imediato e vai procrastinando. Daí podem ter diversos motivos, mas às vezes o que vai impedir isso é agir com tapas, né? Com o fogo para inibir essa letargia que é um boicote da nossa mente, do nosso ego, que às vezes quer um prazer mais imediato, fazer outra coisa, do que a prática que requer um esforço. Então é muito da gente ultrapassar isso, sabendo que lá no final a gente vai colher um benefício maior depois da prática. Outro distúrbio é a dúvida. Então a gente vai vendo que os distúrbios se relacionam, né? Porque a dúvida pode estar relacionada tanto em decorrência de uma lesão, de uma doença ou da própria ociosidade ali que a gente fala que seria uma preguiça mental, né? Mas a gente começa a questionar as coisas também como elas não estão ocorrendo exatamente como a gente quer. Mas não tá tudo sob o nosso controle, né? Então é importante a gente ter em mente da gente fazer o que dá naquele momento e tirar o melhor disso. E não deixar de fazer. Quando a gente tem a dúvida, daí, assim como o que combate ali a ociosidade seria o tapas, o que combate a dúvida seria mais uma entrega, né? A Ishvara Pranidhana. Então, por exemplo, escolher um método, eu escolhi o Ashtanga e no momento de dúvida fazer, não questionar muito, não colocar qualquer empecilho de então é o método, vou trocar, vou para outro, ou não é o meu professor. É importante estabelecer uma relação de confiança com o professor, porque nem sempre vão ser uma relação de mar de rosas, que nem não é com ninguém, mas é importante a gente ter um professor que a gente confie e ir a fundo, ter ele como... por mais que se inspirem os professores, ter uma referência, né, mais solidificada, assim, para justamente nesses momentos de dúvida não deixar a peteca cair. O quarto distúrbio é a negligência, que é uma falta de cuidado, né, com a tua prática. Eu acho que assim como tudo que a gente se propõe a fazer quando tu tá nesse caminho, tu precisa cuidar, né? Assim como regar as plantas, cuidar de um relacionamento, a gente precisa alimentar diariamente. Então, tu tem que saber
as coisas que fazem tu te inspirar novamente pela prática para manter a tua motivação. Nem sempre a gente vai estar muito animado, vai ter umas práticas mais normais, outras que tu sai mais eufórico, mais feliz, mas é justamente isso, a prática trabalha com os sentimentos que a gente tem ali, com o que tem que ser trabalhado naquele dia, eu acho que aqui nesse caso do distúrbio tá dizendo mais nessa questão de ter um cuidado, né? De prestar atenção no que está acontecendo ali. Por que, que a motivação caiu? Saber como te motivar de novo, daqui a pouco indo num workshop, vendo uma entrevista, falando com alguém mais experiente, dividindo e regando a tua prática, fazendo alguns rituais que te aterrem, te chamem para estabelecer de novo essa conexão, né? Porque é uma conexão diária, tem que ter um cuidado diário mesmo. Depois, o quinto é a preguiça. Aí aqui, diferente da outra que a gente falou ali na ociosidade, essa é mais uma preguiça física mesmo, né? Que também é combatida com o tapas, com o esforço, o fogo, né? E ela acontece que nem aqui em Porto Alegre agora tá esfriando um monte, então começa a chegar o frio, às vezes dá uma preguiça, ou às vezes teve um dia muito cheio, quem pratica no horário da noite, ou um dia muito cheio anterior, quem pratica de manhã e daí não quer acordar. Então são desafios que acontecem e que a gente também tem que ter em mente aquilo que eu já falei anteriormente, que é mais válido a gente ultrapassar essa barreira para colher o benefício depois de ter praticado, do que na hora optar por dormir um pouco mais ou fazer alguma coisa que te gere um prazer mais imediato, né? Então, é mais ou menos isso, porque sempre às vezes a gente não tá tão afim de praticar, mas sempre a gente termina a prática, né? Ai, que bom que eu pratiquei. Daí é aquele sentimento bom, assim, que é maior do que qualquer outro prazer mais imediato. E uma das coisas, assim, né, que eu acho como uma estratégia para combater a preguiça é, às vezes, a gente pensa, eu tenho 1h30, 2 horas de prática, meu Deus, hoje não vai dar. Então, pensa, hoje eu vou fazer o que eu posso. Nem que tu comece, vou fazer os súrias, as posturas fundamentais e vou para as 3 finais. Mas, porque a maioria das vezes, se isso acontecer, tudo bem, vão ter exceções de dias que realmente não vai dar para fazer tudo, por causa que, enfim, a nossa vida é muito dinâmica e pode ser um momento que realmente não deu. Mas, às vezes, a gente começa a praticar e depois que tu inicia, passou o Surya B ali, só vai. Então, é mais esse primeiro gatilho aí. Mas também ter um cuidado, né, que às vezes a gente não ficar tão permissivo, de estar sempre cansado fisicamente e querer fazer sempre só um pedaço da prática. Se isso aí começa a acontecer muito frequentemente, tem que começar a se questionar quais são as razões da tua rotina que não te deixam ter disposição para fazer a tua prática, né? Então, sempre ter esse cuidado de também estar agindo com a verdade, usando o Satya, né? Verdade consigo mesmo, para ver se de fato eu estou cansada e hoje não dá, ou se eu também estou me boicotando. O sexto distúrbio é a falta de moderação, né? Então também é um pouco entrelaçado com o que eu acabei já falando, mas é aquela confusão do que nos faz bem e o que nos faz sentir bem, né? Então tem a ver também com aquele prazer imediato ou de ter um esforço antes de colher um benefício maior. Então, aqui também pode ser até relacionado à comida, que às vezes a gente acaba comendo imediatamente porque nos faz sentir bem na hora, mas não nos faz bem depois, porque às vezes tu realmente quer comer alguma coisa específica, diferente, por isso que tem as luas, domingo, as folgas, mas durante a tua rotina de disciplina ali, tu sair fora, às vezes tu tá lidando com alguma ansiedade, uma frustração, uma emoção que tu não tá sabendo lidar e coloca naquele prazer imediato. Então, é importante a gente ter essa moderação também do que vai me tirar da minha disciplina, da minha rotina de práticas, e do que não, hoje eu conscientemente quero comer esse doce porque eu estou na TPM e amanhã nem vou praticar que estou no Ladies. Então, assim, tem que ter um balanço, uma moderação, né? O sétimo distúrbio é a má compreensão ou a falsa percepção,
que esse aqui é aquela visão prematura de que a gente já sabe tudo que é yoga. Então, às vezes, tu começa a praticar, tá praticando há 1 ano, que não é nada, porque é uma vida inteira, e já acha que sabe tudo do que é yoga, do que fala essa filosofia, e aí começa a perder um pouco a humildade. Quando tu vai perdendo a humildade, tu vai te afastando mais da verdade, né? Então, ou até achar que tu é melhor que os outros porque tu tá nesse caminho de yoga, meditação, porque tu é saudável. Então, tu vai se tornando uma pessoa inflexível e vai te isolando. E isso também, às vezes, pode acabar até te afastando da prática, da comunidade, das pessoas. Então, também não é legal. A gente tem que sempre manter a humildade e saber que a gente sempre tem um mestre acima da gente, alguém mais experiente que tem a nos acrescentar, que esse caminho não termina, não chega um momento que eu sei tudo, né? Tu não sabe, tu tá sempre construindo, aprendendo, trocando e tendo alguém mais experiente do que tu para te instruir, né? E o 8º é não obter o resultado desejado. Então, esse daqui geralmente ocorre com aqueles praticantes que iniciam a prática e avançam bem rápido, porque tem um corpo bom, uma atenção boa, uma memória boa e daqui a pouco tranca numa postura. E aí se frustra, porque não sai daquela postura. Eu tô praticando faz 4 meses, 6 meses, 1 ano e não saio. É muito comum Marityasana D, né? Costuma ser a postura que a gente dá, quem às vezes é muito flexível dá aquela trancada. Mas é completamente normal, a gente não pode ter a ideia de que porque a gente não avança nas posturas, a gente não tá avançando na prática, né? No nosso desenvolvimento como praticante, como pessoa, no objetivo do yoga, que é o autoconhecimento, a nossa transformação, e justamente às vezes trancar na postura vai te acrescentar muito mais, né? É o que tá pedindo naquele momento. Então a gente tem que também aceitar, né? Entregar. E ter paciência, que é uma das coisas que a gente está sempre trabalhando no yoga, e saber que a prática está sendo refinada, né? Apesar de isso não evoluir na postura especificamente, que às vezes tu está trabalhando várias outras coisas, é uma oportunidade às vezes para tu ir lapidando, limpando até coisas que já passaram. Uma das coisas que a gente não se dá conta é as posturas fundamentais. Quem às vezes tranca, né, que é iniciante, ainda tá na metade da série ali nos Marityasanas, pode voltar, aproveitar esse momento que tá trancado para ir limpando a prática, dar mais ênfase para as posturas fundamentais, que é a nossa, como diz o nome, a nossa base, a nossa estrutura, né? Então tem um monte de coisa para ser trabalhado. Não precisa se frustrar, mas também é normal, mas saiba que ali tu tá trabalhando às vezes até mais do que recebendo postura nova. E o 9º e último dos distúrbios é não manter o progresso que já foi alcançado. Então, esse daí também pode acontecer quando tu começa por uma lesão, daí tu tem que reconstruir a prática, ou até quando acontece em decorrência dos outros, né? Da doença que a gente já abordou, da dúvida, ou pela inconstância, desiste, volta. Aí tu tá sempre reiniciando o processo da prática, não tem como avançar, né? Vai avançando, mas muito mais lentamente do que se tu manter uma continuidade, né? E no sutra seguinte ali, eu vou só citar esses, porque eles são mais em decorrência de tudo isso que a gente já conversou. No 31, Patanjali se refere, então, como os distúrbios secundários, o sofrimento, a frustração, os tremores e a respiração irregular. E aí a gente pode ver que isso também, assim, não só nesses desafios da prática, mas às vezes eles até se entrelaçam com desafios do nosso dia a dia mesmo, né? E uma das coisas que a gente percebe quando a gente tá numa situação desconfortável, a nossa respiração fica irregular. Então, não só na prática, mas acaba que quando a gente tem um obstáculo, um distúrbio, um desafio na vida, esse é uma das consequências, né? Aí no 32, no sutra seguinte, nos demais ele vai ir falando o Patanjali vai descrevendo várias formas de como enfrentar esses desafios, esses distúrbios. Mas no 32 ali ele fala algo que é bem importante, que é a gente concentrar num único objeto. Então aqui, essa concentração num único objeto
pode ser vista também como uma concentração num único método, de não ficar pulando de galho em galho e ficar fazendo vários pequenos caminhos superficiais, mas ir fundo num caminho. Então, escolhi o Ashtanga, confia, persiste, tenha convicção no caminho e para ir fundo e ir ultrapassando, senão a gente só vai quicando e não vai fundo em nada. Então, ultrapassando isso, a gente vai progredir na meta do conhecimento de nós mesmos. Então, agora falando, a gente falou no outro vídeo, abordou o que estava no capítulo 1, que a gente denominou ali de uma forma mais genérica, são os obstáculos. No capítulo 1, os distúrbios. No 2, agora a gente vai falar dos obstáculos especificamente, que são os kleshas. Então, ali no início do capítulo, o Patanjali começa falando de Kriya Yoga, que eu vou abordar depois, que é o que ele fala, como que nós vamos enfrentar esses 5 kleshas, que são a ignorância, né, o primeiro. Os demais decorrem dessa ignorância, que é quando a gente cria uma narrativa sobre quem a gente acha que é. Então, são falsas narrativas sobre nós mesmos. O apego e a aversão e o medo da extinção ou da morte. Então, falando um pouco sobre eles, aqui eu me baseei também nesse Yoga Sutra, um pouco das minhas anotações e bastante no livro do Ed Stern. Então, a ignorância é o primeiro, é porque a gente não sabe quem a gente realmente é. Então, a vidya, que é a ignorância, é a falta de conhecimento, né? Que é vidya. Ter consciência da nossa verdadeira natureza, que muitas vezes a gente adquire conhecimento sobre diversas coisas, então aqui a gente fala de ignorância sobre a nossa verdadeira natureza. A gente pode ser expert em vários assuntos, música, economia, política, tudo que a gente estuda, mas aqui é a ignorância sobre nós, né? Sobre a nossa essência. Quando sabemos quem realmente somos, não temos mais identificações falsas. Então, quando alguém fala alguma coisa a nosso respeito, se a gente não se identifica com aquilo, a gente não vai se afetar, né? Então, permanece só essa consciência mesmo, essa verdade de quem somos. O segundo, que é quando a gente cria narrativa sobre quem a gente acha que é, são identificações narrativas falsas que podem mudar de acordo com o que a gente está vivendo, né? Então, não significa o ego, mas são histórias que a gente constrói no lugar do nosso verdadeiro autoconhecimento. Então, aqui a gente pode se identificar, são os papéis que a gente se identifica. Tu pode te identificar como mãe, como mulher, como criar uma história de eu sou saudável, faço yoga, medito, tu tá te identificando com esses papéis, ou eu sou roqueira, ou enfim, inúmeros papéis. Só que essa narrativa, ela é ilusória. E ela vai nos prender, né, nessa ignorância. A única narrativa que nos liberta é a gente não contar a nós mesmos história alguma. Não se identificar com as narrativas que chegam na nossa mente. Então, assim é que a mente pode ser aquietada. As narrativas são os pensamentos, e é difícil a gente entender a narrativa de que nós não somos nosso corpo, nosso pensamento, né? Então, asmita, que é essa narrativa falsa, também pode ter a interpretação da gente descobrir o nosso propósito na vida a partir de narrativas pessoais, mas não tendo nós mesmos como o centro, e sim um propósito pro mundo, então o nosso lugar no todo, né? Então aqui eu acho que é muito da gente a gente se identifica todo o tempo com esses papéis, porque a gente não quer encontrar um vazio, né? Então é mais ou menos por aí. Depois vem Raga e Dvesha, que é o apego e a aversão, que são as qualidades dessas falsas narrativas. Então, é o que dá, na verdade, a base, que solidificam essas histórias que a gente fala sobre nós mesmos, baseada no que a gente gosta ou no que a gente não gosta. Então, são aquelas qualidades que a gente dá a lugares, pessoas, música, livros, comidas, do que a gente se identifica ou não, né? E não quer dizer que o apego seja bom e a aversão ruim, porque ambos são só acessórios, né?
E o último, que é o medo da extinção ou da morte. Aqui alguns falam só em medo da morte, mas também é colocado como uma extinção, porque dependendo do que a gente acredita, como no hinduísmo, a morte não é um fim. Então, vida e morte são ciclos, no hinduísmo e em várias outras crenças, né? Mas a morte, ela extingue com as identificações, por isso que a gente fala o medo da extinção. Os ciclos de morte e vida são eternos, mas é a extinção das identificações que é permanente. E se tudo é uma grande ilusão, onde exatamente experienciamos os sentimentos, pensamentos, emoções na nossa mente, onde os pensamentos ocorrem, que são baseados nas experiências passadas e na nossa exposição. Então, nós somos conscientes, a nossa consciência ganha experiência e conhecimento no mundo e no nosso interior para ir em direção para alcançar essa liberação, que é um dos objetivos do yoga. O problema é que quando imaginamos que as nossas experiências são absolutamente verdadeiras, né, que é o erro que a gente falou antes ali de se identificar com narrativa falsa, a gente não muda a nossa consciência e se perde nas histórias que contamos de nós mesmos. Então, quando usamos a consciência para perceber que estamos sempre mudando e se transformando e não se identifica mais, a consciência aparece por ela mesma, por si só. E nós nos vemos como nós vemos como testemunhas das nossas histórias. Então, o yoga nada mais é do que olhar para nós mesmos, né? Dessa forma, buscar quem a gente realmente é, né? Aí depois ali antes, na verdade, que o Patanjali aborda Kriya Yoga, que ele fala como que é uma condução para a liberação, né? É o que atenua os kleshas, que é a disciplina, tapas, swadhyaya, o autoestudo, e Ishvara Pranidhana, que é a entrega a algo maior. Então, isso é que produz em nós um estado de interiorização e vai fazer a gente passar por esses obstáculos. Então, é isso. Eu acho que falei bastante, é um conteúdo super profundo, assim, né? Deu para ter só uma ideia e eu quis também elucidar algo, assim, que às vezes até para mim eu lia várias vezes sobre o assunto e tinha várias anotações de workshops e eu mesma acabava me confundindo essa questão de quais obstáculos que Patanjali aborda no capítulo 1, né? Como sendo os antarayas e os obstáculos, que é no capítulo 2, como sendo os kleshas. Então, acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, também quiserem colocar alguma coisa sobre o assunto, a gente fica à disposição. Quem tiver interesse em aprofundar também, quem nunca teve contato ainda com essas descrições, enfim, esses sutras, a gente pode dispor ali de uma bibliografia também para quem quiser aprofundar um pouco o assunto, que é bem complexo. Mas é importante a gente saber que todo mundo passa por isso que a gente fala que a teoria anda de mãos dadas com a prática diária, né? Então é a filosofia que nos norteia também para manter a nossa rotina de práticas no tapetinho. Então é isso. Muito obrigada pela atenção.